carnal que tinha, apesar de Deus usar muito. Vou dizer para o senhor que se alguém da igreja de Corinto botasse a mão no senhor e orasse, o senhor ficava curado. Tinha profecias verdadeiras. Lá o povo era cheio da graça e ao mesmo tempo o pastor era carnal. Por exemplo, Paulo tinha que chamar a atenção deles porque eles estavam acostumados com a vida promíscua no passado. Alguns deles eram homossexuais ainda. E outra coisa, pastor, eles ainda iam para festas pagãs. Então Paulo falou, vocês não podem comer da mesa do Senhor e da mesa dos ídolos. Então Paulo ele tem aquela preocupação, como todo pastor tem. Então quando ele escreve sobre a ceia, ele descobriu, pastor, que essas pessoas estavam comendo a ceia de uma forma errada. Então eles faziam um balaião de pão assim e comia tomando vinho. Então cometia o pecado da glutonaria e ele transformava a bênção em maldição. Então por isso que ele escreve, a ceia não é para isso. Você tem fome? Então come na sua casa. Vocês não estão tendo ética. O versículo 24 diz assim, tendo dado graças, partiu o que? O pão. Depois que ele deu graça, pastor, ele consagrou. Aquele pão agora que quando você estuda a filosofia, pastor, entre as 7 partes que ela uma delas é que ela é mística. Os gregos entendiam isso. Quando o senhor dobra o joelho para falar com Deus, o senhor está mostrando um simbolismo de redenção. Eu era um crente muito preguiçoso e eu falei, Deus, eu vou orar deitado hoje. Deus me falou, não, mostre respeito por mim. Então Deus me falou, dobre o seu joelho, feche os seus olhos e ligue com Deus. Deus olha também o simbolismo que fazemos. Quando você bate palma, você está glorificando a Deus. Quando você levanta as mãos, você está adorando a Deus. Então o corpo aqui, representado pelo pão, misticamente era o corpo de Cristo. Então olha só, pastor, tomai e comei. Tem uma seita aí por aí, inclusive tem aqui no bairro, eles passam o pão e o vinho, pastor, na mão de todo mundo, e ninguém come. Você vê como Satanás engana. Isso mesmo. São esses mesmos que não gostam de votar, são esses mesmos que não fazem transfusão de sangue. Então, vocês já sabem quem é. É errado isso. A Bíblia diz, tomar e comei. Entendeu? Se eu dou para esse rapaz uma barra de chocolate, fala, irmão, fica à vontade. Ele sabe que ele vai devorar. Tá liberado. Então, mas tem pessoas que falam que não. Isso é liberado só para os judeus. Esse povo aqui é judeu, pastor? Não, é Corinto. Gentil como nós. Então, a ceia é uma refeição para ser feita de verdade, literalmente. É para você pegar o pão e comer. Então, olha só. Isso é o meu corpo, ele está dizendo. Isso não é só um pão. Porque é partido por vós. Fazer isso em memória de mim. Agora é o seguinte, pastor. É partido pelos eleitos. Não é partido pelos ímpios. Então, ímpio não pode participar da Santa Ceia. Jesus, quando ele vai falar sobre a parábola das pérolas lançadas aos porcos, a Bíblia não manda, pastor, você dar coisa santa aos cães, nem pérola aos porcos. Então, a Santa Ceia não é para o ímpio. Não é para o ímpio. É só para homens de Deus. Se você está se comportando como um ímpio, não tome a Santa Ceia. A Santa Ceia não é para você. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, ou seja, um pequeno copo, né? Este cálice é o Novo Testamento, o cálice representava o corpo de Cristo. Fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Engraçado, pastor, que a Bíblia não diz, quando você vai estudar sobre as seitas do cristianismo, tem uma chamada Quarto-Decimanos. Eles só celebravam a ceia no dia 14 de janeiro, porque a Páscoa, segundo o calendário judaico, era 14 de janeiro. Mas engraçado que a Bíblia diz aqui, toda vez que comerdes e beberdes, não diz que é no dia 14 de janeiro. Então, se você quiser, irmão, tomar a Santa Ceia aqui hoje, amanhã tomar de novo na Maranata, e amanhã de novo na Batista, e amanhã em outra igreja, você pode tomar todo dia. Toda vez, é igual quando eu falo, irmão, toda vez que você for lá em casa, você vai ser bem-vindo. Se ele quiser ir todo dia, ele vai ser bem-vindo todo dia. Então, toda vez, é toda vez. É a igreja que vai dizer, igual essa igreja aqui, é uma vez por mês. Mas eu já reuni na igreja, pastor, que era uma vez por semana. Como tem igreja que toma ceia todo dia. Não tem problema nenhum. Então, toda vez, é toda vez. Então, olha só, este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Ou seja, o cálice também é para você participar. Não é para comer o pão sem tomar o cálice.
E o cálice, pastor, é o que tem dentro dele, é o sangue de Cristo representado. Toda vez que a gente beber, nós temos que entender que a Santa Ceia, pastor, em primeiro lugar, ela vem de cima, em segundo lugar, é um memorial. Para você lembrar que anos atrás, séculos atrás, alguém morreu por você na cruz. E quando você participa do corpo dele, fisicamente, você tem comunhão com ele. Agora tem muita gente que diz que não, você não pode tocar, a menos que você esteja em pecado, você não pode não. Agora, se você estiver na comunhão com Deus, você não está alimentando ódio, você não está na prostituição, você não está vivendo a vida errada, não tem problema você consumir. Porque, pastor, quando você vai estudar sobre a salvação, você entende que com relação à justificação, a igreja é salva. Com relação ao pecado, nós estamos sendo salvos, mortificando ele pela santificação. Agora, nós seremos salvos, a gente ainda peca, pastor. Então, se a salvação não é para pessoas que não pecam, então não é para ninguém, que nós todos pecamos. Agora, existem pecados que são para a morte. Por exemplo, se eu alimento ódio por esse jovem aí, eu não posso tomar Santa Ceia. Eu tenho que confessar a ele esse pecado, para depois eu tomar Santa Ceia. Então, eu não posso tomar Santa Ceia de qualquer maneira. Então, olha só. A Bíblia fala, porque todas as vezes, ele usa esse termo de novo, que comerdes este pão e beberdes desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ela venha. Então, o que é a Santa Ceia também, pastor? Em primeiro lugar, uma revelação de Deus. Em segundo lugar, o memorial da vida.